Já pensou projetar um ambiente, uma casa, um local e colocar uma porta incorreta lá no teu projeto? E aí você pensou numa coisa, chegou na execução e recebeu outra. Já pensou? Coisa horrível? Isso pode acontecer se você especificar de uma maneira incorreta as portas. Eu vou mostrar para você hoje várias representações de portas diferentes, justamente para você entender como funciona a representação técnica das portas conforme o modelo delas. Eu sou Amanda Marques e essa é a dica de hoje. Como especificar corretamente as portas no seu projeto. Vamos lá? A porta mais tradicional que nós temos hoje em dia é a porta de abrir, que é aquela porta de uma folha. Cada parte de abertura de uma porta a gente chama de folha, tá? Então, nesse caso, é uma porta de uma folha só. Nós temos aqui uma linha pontilhada em que a gente representa o lado de abertura dessa porta, tá? Então, se essa porta fosse ao contrário, se eu abrisse ela no sentido oposto, eu estaria fazendo o eixo de abertura no lado contrário, certo? É sempre importante verificar que essa porta abre sentido parede, né? Para justamente não interferir no fluxo de pessoas que vão passar. Aqui eu tenho a representação, então, em planta baixa, a representação aqui em elevação, e aqui o corte, como que eu corto essa porta e como eu represento essa porta. Em geral, quase todas as portas são representadas em corte desta maneira, tá? O que realmente muda e difere bastante é como você vai mostrar isso na planta baixa, tá? Em alguns casos, você vai encontrar também as portas sendo representadas com esse pontilhado aqui, ó, mostrando o lado de abertura dela, para que lado que ela vai abrir. Tá? Então, isso aqui é representado justamente mostrando que ela vai abrir nesse sentido, né? Que ela vai abrir para lá, certo? Bom, outro tipo de porta que nós temos são as portas de correr. A porta de correr, existe vários modelos que você pode aplicar. Uma delas seria embutida, como está sendo representada aqui. Em geral, a gente embute essa porta no gesso, né? Então, a gente tem o drywall e dentro do drywall a gente faz uma aplicação da porta de correr. Então, eu tenho a aplicação aqui tanto ela na planta baixa, como a representação em elevação. Perceba que na elevação eu tenho uma flechinha aqui, ó, que é isso que diz que é uma porta de correr, que mostra na representação que essa porta é de correr e não de abrir e fechar, tá? Na porta de correr a gente tem vários modelos, como eu falei para você antes, né? Esse seria um deles, o outro seria quando a porta está por fora, né? Sendo colocada por fora, a representação aqui, ó, seria exatamente como está aqui, né? Ela tá só apoiada aqui, ó, a folha da porta do lado de fora, e a representação em vista vai ser exatamente como vai ficar na obra. Então, nesse caso aqui, eu tenho a minha folha da porta aqui e ela vai abrir para lá. E eu tenho aqui a minha moldura do caixilho que sustenta essa porta, tá? Quando eu vou fazer a representação da porta que tem fixadores que seguram a porta, minha representação em vista vai ser exatamente como está aqui. Na planta baixa, se mantém o mesmo modelo do anterior. Outra coisa que você pode encontrar em obra é fazer com que essa porta seja embutida na alvenaria, ó. Então, eu tenho um dente aqui, ó, na própria alvenaria, que é essa representação que a gente vai fazer no desenho. Então, a representação é fazendo com que essa porta entre um pouco para dentro da alvenaria, certo? A representação de correr continua sendo a mesma, tá? Bom, na próxima porta que eu vou falar é a porta pivotante, muito em alta agora, todo mundo está se falando dessa porta, usando bastante, né? Mas é bom entender como é que ela funciona. Bom, a porta pivotante, ela tem aqui um eixo, tá, de fixação, que ela fica fixada tanto na parede superior como no piso. E é através desse eixo que acontece o giro dessa porta. E você pode encontrar essa porta em vários modelos. Você pode encontrar uma porta bem grande, em que o eixo fica bem no meio dessa porta. Você pode encontrar ela em que aqui tem, no meu caso aqui, eu fiz o projeto em que eu tenho 1,10 m para cá. E a partir do pivô aqui, do eixo de vertical, né, eu tenho aqui mais 30 centímetros. Então, eu fiz nesse modelo. Mas você pode modelar isso conforme o teu projeto, conforme a tua necessidade, né? Aqui tem um exemplo da porta, como que ela funciona, o eixo de abertura. E a representação técnica na planta baixa seria essa aqui, ó, tá? Então, eu tenho aqui uma flecha que vai indicar o giro, as duas flechas que indicam o giro, um pivô, a posição do pivô no meio, né? E aqui na elevação, eu tenho aqui um pontilhado, ó, que representa justamente aonde que vai acontecer esse eixo. Se você quiser, você pode também colocar essas mesmas flechas aqui dentro
desenho para representar as portas pivotantes, tá? Bom, próxima porta que eu vou falar é a porta sanfonada, tá? A porta sanfonada é aquela que são mais estreitinhas, mas tem várias folhas, né? Várias folhinhas pequenas e elas ficam todas encolhidas, retidas no canto da porta. Elas são ideais para ambientes em que tenha pouco espaço, né? Assim como a porta de correr também é utilizada em locais que tenham pouco espaço, essa porta também é utilizada para isso. Nesse caso, eu não teria espaço para embutir uma porta, então a sanfonada seria o mais ideal. A representação seria com linhas pontilhadas nas folhas, né? Com a indicação de abertura da porta. E aqui nós temos a representação em planta baixa. Perceba que o desenho aqui está encolhidinho, aqui, ó, as folhas estão encolhidas e em linha contínua, tá? A representação sanfonada está representada em pontilhados. E a flecha representando a abertura da porta, tá? Parecida com essa, nós temos também a porta pantográfica ou camarão. A grande diferença da pantográfica ou camarão é que ela tem um eixo, dois eixos só, né? São duas folhas de porta e que muitas vezes você encontra o puxador que vai puxar essa porta no centro, no meio, né? Onde você vai fazer o puxar da porta para você abrir. Ela é muito utilizada principalmente em armários, né? Não só em portas de casas em si, mas em armários é muito utilizado também, tá? Representação, linha pontilhada ao centro com flechinha, né? Mostrando para que lado que vai fazer o fechamento. E a mesma representação que a gente fez lá no desenho anterior, na sanfonada, a gente faz aqui, ó. Só que no caso aqui, duas folhas, né? E o pontilhado aqui mostrando para que lado vai abrir essa porta. Próxima imagem que eu vou te mostrar é a porta vai e vem. Ela é muito utilizada principalmente em restaurantes, às vezes cozinhas, as mais modernas, assim. A gente encontra esse tipo de porta. Banheiros, às vezes, em entrada de banheiros, também a gente encontra esse tipo de porta. Então, nós temos a representação dela aqui, em planta, né, em vista, e aqui você pode observar a representação dela em planta. Quando você não consegue mostrar com flechas, como aquela porta, é sempre importante você pegar e puxar setas indicando e informando o que é aquela porta, né? Não só a porta, mas também o material que é utilizado naquela portinha ali, certo? No caso aqui da porta vai e vem, eu tenho uma representação igual como uma porta de abrir e fechar. Porém, para o lado oposto, eu tenho um espelhamento feito em pontilhado, que vai representar justamente esse vai e vem da porta. Quando a porta possui duas folhas, o que é duas folhas? Duas portas, né? A gente faz justamente o mesmo desenho, só que duplicando, fazendo duas portas naquele lado, certo? Espero que você tenha compreendido, visto todas as folhas das portas, né? Entendido como é que funciona isso. Pense que você vai utilizar cada porta conforme a necessidade do teu projeto. Se teu projeto é maior, mais amplo, você pode utilizar a porta de abrir e fechar, que é mais simples e mais barata, né? Mas se teu espaço você não tem espaço para fazer uma porta de abrir e fechar, você tem que optar por outras opções, como é a porta de correr, né? Ou a porta fotográfica ou a sanfonada. Você vai ter que utilizar uma delas, né? E aí tudo vai com o teu bom gosto, o teu requinte e a necessidade do teu cliente, certo? Espero que você tenha compreendido tudo que eu te falei hoje. Espero que essa dica tenha sido útil para você e facilite na hora de você desenvolver os teus projetos. Um beijo grande e até o próximo vídeo.